Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacau Curioso. E nós faremos mais um vídeo hoje sobre rádio, sobre situações que têm a ver com rádio, né? Nós já falamos de música romântica, de música italiana, de disco music, e hoje eu quero trazer um ritmo, né? Eu não sei, eu vou conversar com uma entrevistado sobre isso, um ritmo que, do meu conhecimento de rádio, um ritmo que fez parte de muitos programas de rádio, que é o choro, que é o chorinho. Eu, pessoalmente, acho maravilhoso. E além de achar maravilhoso, eu tive a honra de participar, de ser sonoplasta em programas de rádio. Atualmente, no rádio de hoje, eu tenho dificuldade em encontrar. Sei que na internet a gente tem tido muitas manifestações com canais, com lives sobre chorinho. Então é isso que eu quero conversar hoje, sobre esse importante ritmo que dentro do rádio teve uma participação maravilhosa, ok? O nosso convidado, ele conhece muito sobre isso e é um músico espetacular. Então, antes de chamarmos o nosso convidado, aqui embaixo você tem um botão de inscrição. Eu vou pedir que, se você não faz parte dos nossos inscritos, que por favor, né, faça a sua inscrição, já deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos e aciona o sininho para você poder receber os futuros vídeos, tá bom? All Hit Radio. E na nossa tela nós já temos, com muita honra, o Edmilson Capelupi. O Edmilson, ele é, Cacá não erre, por favor, é violonista. Ele é violonista, ele é arranjador, ele é compositor e ele é professor da Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP. Edmilson, muito prazer de tê-lo aqui no nosso canal, viu? Olá, Cacá, tudo bem? Tudo Olá para quem bem. está assistindo a gente também. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que, para mim, é apaixonante, que é o choro, né? Que, Então, le... prazerzaço. Que legal. O Edmilson, eu vou contar uma particularidade para vocês. Ele foi indicado por uma pessoa que participa muito do canal, que nos ajuda muito com dicas, com informações, que é a Maíra Moraes, que é vice-diretora da USUSP. Eu liguei um dia para a Maíra e falei: Maíra, eu estou querendo fazer sobre chorinho. Você conhece alguém bacana? E ela falou: Cacá, vai nesse nome aqui. Ela falou: Edmilson Capelupi. Ela falou: ele não é historiador, ele é músico, mas ele é apaixonado por chorinho. Quando eu entrei em contato com o Edmilson, a gente foi falando e eu propus a ele falar sobre chorinho. Uma das declarações que ele fez no áudio que ele me mandou, ele falou: Cacá, eu falo sim, eu sou apaixonado por chorinho. Você é apaixonado por chorinho, Edmilson? Pois é, Cacá, eu sou, desde pequeno. Aí é um pouquinho da minha história, né? Minha história musical. Eu sou profissional da música desde os 18 anos. E como a gente falava agora há pouco, a gente é 62. Sim. Então, eu estou fazendo 40 anos de música. E o meu aprendizado musical, né, a minha faculdade de música, foi através do choro. Né? É que também já vem de berço. O meu pai não era músico profissional. Meu pai, Haroldo Capelupi, ele era gráfico por profissão e por uma opção imposta pela minha mãe, né? Ou casa ou toca. Ele resolveu casar, ainda bem, né? Porque eu estou aqui, senão... Graças a Deus. Exatamente. Então, mas o meu pai era um cavaquinista maravilhoso, tocava lindamente. Então, a minha, eu aprendi do jeito mais gostoso. Eu tinha música em casa. Ele, apesar de não ser profissional, fazia as rodas de choro às Que legal. sextas-feiras. E eu comecei a ver isso desde, sei lá, 10, 11, 12 anos. Deixa eu lhe perguntar, Edmilson, você, embora não seja um historiador, você é conhece pela sua experiência e também você, com certeza, é um cara que lê muito. O choro é genuinamente um ritmo brasileiro, né? Ou não? Então, Cacá, só que a gente tem que se reportar ao século XIX, né? Porque, assim, quando chega a corte portuguesa, em 1808, a gente tem muito mais coisas de Portugal do que a gente imagina, né? Sim. Sabe? Então, veio vários músicos, vieram cerca de 15 mil pessoas para cá, para a corte portuguesa. Então, vieram instrumentos musicais,
vieram muitos músicos, vieram profissionais de tudo quanto é tipo, né? E nessa bagagem toda, além do calendário religioso que a gente adotou, festas juninas, carnaval, né? Tem vários hábitos que a gente não sabe que é dos nossos irmãozinhos aqui, né? Sim. Os portugueses que chegaram aqui. Então, dentro desse balaio todo, também vieram gêneros de dança europeu. Gêneros de dança, tipo mazurca, minueto, shots, quadrilha, polca, as valsas, né? Então, o que aconteceu? A polca chega mais ou menos em 1840, 45. Os músicos da época, os nossos músicos, começaram a ouvir aquela música tocada nos salões imperiais, e começaram a tocar aquilo, ou tentar imitar, sabe? Ouvia, deixa eu ver se eu reproduzo isso. E com isso, com essa inquietude artística, né, essa criatividade que é própria do brasileiro, Sim. Começaram a brasileirar esses gêneros. Esses gêneros que eles ouviam começaram a ser abrasileirados, e sem perceber que aquilo virou um gênero musical, porque na época não era gênero, Sim. era um jeito de tocar. Que Só no legal. começo do século XX, 1910, 1915, 20, é que foi estabelecido, isso aqui é um choro, é um gênero musical. Porque antes era só tem uma definição de um cavaquinista, que é o Henrique Cases, que escreveu um livro muito bacana, que eu indico, inclusive, Que legal. que é do Quintal Municipal. Ele fala que tocar choro é uma maneira exacerbadamente sentimental de tocar uma melodia. Que legal. E é um jeito de tocar diferente, Cacá. Através de ornamentos musicais, mas, na verdade, é a interpretação que sai do coração, que sai dessa criatividade do brasileiro na época, na segunda metade do século XIX, né? Que Então, legal. sim, é tipicamente brasileiro, é originário nosso aqui. Por quê? Porque encontrou os negros escravizados, nessa época que eu estou falando, 19, tinha os batuques. Os batuques desses negros escravizados é que deu esse gingado, essa malemolência para as melodias que o Pixinguinha sacou, colocou no choro. Tem o Nazaré também, o Ernesto Nazaré é Que um legal. grande... a gente pode falar disso, são os pilares do choro, Cacá. Que São legal. pilares. Não, que legal. E aí você me deu um gancho. Porque eu quero contar, fazer uma provocação a você, mas como você já me deu essa deixa, a gente já pode até Uhum, entrar direto nisso. Que eu queria claro. contar com você para as pessoas lembrarem dos grandes nomes, dos grandes chorões, e você citar, de repente, também alguns chorinhos para a gente colocar um trechinho aqui para as pessoas lembrarem. Porque é o que você está falando. E é difícil, cara. Eu vejo, quando você coloca chorinho, você vê um chorinho, é difícil o brasileiro, não só o brasileiro, não parar. É uma coisa, cara, aquilo te puxa. E aí eu queria começar, dentro desses grandes nomes, que você falasse do Pixinguinha e você lembrasse alguma coisa do Pixinguinha, que foi um dos maiores músicos que a gente teve nesse país, né? Bom, Pixinguinha tem uma frase muito especial do Ari Vasconcelos, que é um grande escritor, pesquisador, que se dedicou à música. Ele diz: se você tem 15 volumes, 15 livros para falar de música popular brasileira, vai ser com certeza pouco, mas se tem um espaço pequeno, escreve Pixinguinha rápido aí, porque Ah, está que bem legal, representado. que legal. Então, o Pixinguinha ele nasceu em 1897, quando esse processo de abrasileiramento já tinha acontecido, já o começo do nascimento do choro, né? Vamos dizer assim, o abrasileiramento de gêneros europeus. Então, mas o Pixinguinha ele dá uma cara para o choro diferente, dá um balanço, um swing, uma malemolência diferente. Então, ele foi um grande compositor, genial compositor, foi um grande flautista, um grande arranjador, um dos primeiros arranjadores brasileiros, né? Porque na época das rádios não, das gravações, que começaram em 1902, se eu não me engano,
os arranjos que foram sendo gravados, vinha muita coisa importada, né? O Pixinguinha começou a tocar com 14 anos, então perto de 1920, e essas gravações que começaram a ser feitas tinha muito arranjo importado. E o Pixinguinha e o Radamés Inátali começaram a dar uma cara diferente para esses arranjos, né? E o Pixinguinha, muito um gênio da música, começou a ouvir também esses batuques que eram feitos, né, nas ruas, enfim, e começou a adaptar essas melodias, colocar esse balanço da percussão brasileira nas músicas. Então, o Pixinguinha, ele tem uma importância para nós brasileiros, não só chorões e quem gosta de música, mas o Pixinguinha é uma figura que é histórica, assim. Acho que todo brasileiro tinha que saber um tiquinho do Pixinguinha, né? Então, eu cito, por exemplo, dificilmente a gente faz uma roda de choro sem tocar muito Pixinguinha. Dificilmente. Porque ele tem uma obra imensa. E aí eu cito, assim, que as pessoas conhecem, o Lamentos, por exemplo. As pessoas não vão gostar de uma música tão boa quanto é o Choro, que é nosso. Eu acredito que só falta uma coisa, divulgação, Cacá. Sim. Você estava falando de programas de rádio, eu junto programa de rádio, TV, as mídias sociais hoje, né, esse canal YouTube, Instagram, Facebook, eles estão fazendo o papel do rádio e da TV hoje em dia, para divulgar. Como você falou, que a gente encontra lives de programas dedicados ao choro, nessa nova mídia, né? Então, tem desculpa, eu vou voltar ao Pixinguinha. No meio do choro, tem um choro que a gente acha o the best, assim, um dos melhores choros, que chama Ingênuo. Então, o Pixinguinha é uma figura... É aquilo que o Ari Vasconcelos falou, é verdade. Se você tem poucos livros para falar de música brasileira, escreve logo Pixinguinha. Porque... Não, maravilhoso, né? Muito sucesso. Maravilha, né? Aí eu vou te provocar num outro nome, que eu vou lembrando os nomes que eu tocava no rádio, né? Nos programas que eu fazia. Valdir Azevedo. Valdir Azevedo Valdir Azevedo, assim, para mim tem uma importância muito grande, porque meu pai, ele tocava cavaquinho e ele tocava o repertório, assim, muitas músicas do Valdir, né? Do Valdir Azevedo. E o Valdir, ele tirou o cavaquinho, porque o cavaquinho ele tem duas vertentes muito fortes, que é o cavaquinho de centro, né? Que é acompanhar harmonicamente, aquilo que a gente ouve em samba, mesmo em choro, né? O acompanhamento harmônico. E o Valdir transformou esse cavaquinho num instrumento solista, né? Sabe? E o Valdir nem sonhava que ele ia ter uma carreira tão brilhante, né? Porque ele trabalhava na Light. Olha. E é muito maluco. E aí a primeira música de sucesso do Valdir foi o Brasileirinho. E aí ele foi, eu não lembro qual é o nome da entidade de direitos autorais da época, não lembro. Sim. Ele foi receber, porque avisaram ele que ele tinha direitos autorais para receber, e ele ficou lá esperando um tempão. Aí ele foi falar, olha, moça, eu preciso voltar para o meu trabalho. E a hora que ele pegou o dinheiro, era uma coisa inimaginável, tipo um salário dele de 7, 8 anos, 10 anos de Light. Legal. É maluco. E aí ele parou. Ele foi se dedicar à música. Que legal. Então, ele engatou 3 sucessos, o Cacá. Em seguida, foi o Brasileirinho, Delicado, Pedacinho do Céu. É demais, né? O Valdir é cracaço. Não, Valdir Azevedo, eu vou te provocar num outro nome, e o Valdir Azevedo é o que você citou, esses 3 sucessos dele. Parece meio que esses 3 sucessos são vinhetas que você toca e fala, opa, vamos falar de chorinho. Virou vinheta, né? Virou lembrete.
Agora, a gente até conversou sobre isso, Jacó do Bandolim. Pô, o Jacó do Bandolim, eu acho ele o maior chorão de todos os tempos. O Jacó é coração puro, Cacá. É coração puro. Eu ouço o Jacó, eu me emociono de uma maneira de cair em prantos. E quando aqui em São Paulo tem dois nomes que fizeram muito parte da minha vida na adolescência e do choro, que é o Isaías Bueno e Israel Bueno. O Isaías é bandolinista e o Israel é violonista. E eles tiveram contato com o Jacó. O Jacó, quando vinha para São Paulo, ele os procurava, então tinha muito contato com o Jacó. E o Isaías conta que ao vivo assim é um negócio impressionante. Se pelo disco a gente já se emociona, eu imagino ao vivo, né? Nossa. Então, não, o Jacó é um negócio e ele ultrapassa, assim como o Pixinguinha, só que com outras vertentes da música. O Jacó era um grande pesquisador, colecionava discos, partituras, e tem um acervo enorme lá no MIS, lá no Rio de Janeiro. Foi um genial compositor também e criou um estilo de tocar. O Jacó criou uma escola de bandolim. Então, hoje em dia, qualquer bandolinista, qualquer um, tem que passar pela escola do Jacó. A escola do Jacó de interpretação, de palhetada, de sonoridade. O repertório do Jacó também, a gente toca muito em roda de choro, assim como o Pixinguinha. É muito tocado. Então, e o Jacó tem um hit muito famoso, que é o Noites Cariocas. Noites Cariocas é um choro que assim, as pessoas também, quando ouvem aquela introdução dele, fala, pô, isso aí já ouvi em algum lugar, em algum bar, algum concerto, alguma rádio, apesar de não se tocar muito, né? Mas, enfim, em algum relance deve ter ouvido Noites Cariocas. Né? Que legal, que legal. Eu toquei muito Jacó do Bandolim, é o que você falou. É meio que aquele playlist que você fala, as 10 mais. Aí tem os caras Pixinguinha, Jacó do Bandolim, não tem jeito. Aí eu vou te trazer, eu vou trazer para nossa roda de choro aqui, um nome que eu também lembro de ter tocado bastante. Zequinha de Abreu. O Zequinha de Abreu, ele ficou muito famoso. Ele é de Santa Rita de Passa Quatro, né? Sim, Paulistano aqui, é sim. paulista, aliás, né? Paulista. E assim, ao longo dessa vida musical, as três músicas que eu toquei muito, ele é um pianista, né? As três músicas que eu toquei muito, bom, o Tico Tico no Fubá é, 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 é- eu acho que das músicas instrumentais, o Tico Tico é uma das mais famosas. Então, o Zequinha é outro nome que figura no cenário do choro. E você me permite falar um pouquinho do Nazaré? Claro, Se, já enganchando, eu queria falar uma coisa que é importante, voltando ao nascimento do choro. Essa segunda metade do século XIX, tem quatro compositores que a gente acredita a eles que sejam os pilares do choro, que é o Ernesto Nazaré, a Chiquinha Gonzaga, o Anacleto de Medeiros e o Pixinguinha. Por quê? Porque esses caras, essas três pessoas, personagens importantes, eles criaram um jeito de compor e de tocar. E o Nazaré é de 1863. Então, quando Nazaré nasceu, já estava acontecendo essa transformação desses gêneros em o que viria a ser o choro. Então, Nazaré pegou essa efervescência e como ele queria ser um pianista erudito, ele dominava o repertório clássico para piano e começou a ouvir aquele gênero que estava nascendo. Então, ele misturou as harmonias desses compositores eruditos com esse swing brasileiro, essa malemolência, esse gingado, e deu o estilo do Nazaré de que compor. legal. Então, ele é um compositor único, muito importante para o choro, muito importante. E do Nazaré tem o Odeon, que fez parte
se eu não me engano, é Nina ou A Sucessora, que era uma novela. Então, o choro já foi trilha, né? Já Que foi trilha legal. Que de legal. novela. Não, perfeito. Poderá voltar. Então, você vê, Cacá, são vários nomes. Na É, verdade, né, Edmilson, a gente precisaria ter um programa semanal sobre choro para falar sobre o choro, né? É muita coisa e é muita exatamente. gente, mas a gente tem Muito. esse tempo aqui, mas é legal a gente destacar alguns. Aí eu queria, a gente caminhando para o nosso final, eu queria que você, no final, eu vou te pedir para você citar para a gente algumas obras para as pessoas poderem consultar para aprender mais sobre o choro. Eu acho que isso é interessante. E eu Sim. queria encerrar falando sobre um cara que eu toquei demais e acho que tive até, se não me engano, a oportunidade de conhecê-lo, que era muito simpático. Tive, sim, né? Ele chegou a participar dos programas que eu gravava dando entrevista, que é para mim um dos caras da minha época. Eu acho que ele é mais remanescente, né? Apesar de já ser um senhor naquela época, que era Altamiro Carrilho. Eu queria que você falasse do Pô. Altamiro para a gente encerrar. O Altamiro é dessa linhagem especial de flautistas, né? Começando lá pelo... tudo bem, eu não vou puxar para o século XIX, vou ficar no XX mesmo. No século XX teve um grande flautista que era o Benedito Lacerda, Sim, que o Altamiro teve ele como referência, e o Altamiro também é desses compositores que a gente toca muito em roda de choro, Cacá. A gente toca muito choro. Ele foi um senhor flautista, dono de um estilo de fazer contrapontos, sabe? Ter o cantor e ele ficava fazendo contrapontos lindos, uma técnica maravilhosa, sensacional. uma sonoridade que você ouve e fala, é o Altamiro, entendeu? Sim, sim. E compositor, a gente toca muito choros, como Flauteando na Chacrinha, que é muito famoso nas rodas de choro, e tem o Enigmático também, e mais recentemente, o Aeroporto do Galeão, que ele sabe aquela chamadinha do Rio de Janeiro? Popi, popa, voo, não Sim. sei o que, voo 347 para Barcelona, sei lá. Esse teminha, topi, popa, virou um choro. Ele Olha. fez um choro com esse tema. Ah, Altamira é gênio. Graças a Deus tem um público muito qualificado, graças a Deus, e agora eu vou puxar a sardinha para o canal, gente que gosta muito de estar inteirado e gosta de ler, que lê uma das coisas mais Sim, importantes da existência da gente. sim, Você podia citar algumas sim. obras, não? Sim, cito sim, Cacá. Olha, como eu falei lá do Ari Vasconcelos, tem esse livro que não é muito fácil achar, que é o Carinhoso, etc. História e Inventário do Choro. Ele fala das gerações do Que legal. choro, desde 1860, 50. Então, é um livro que não é fácil de achar. Esse aqui foi editado pela Funarte. E Muito o importante Mestre para... Pixinguinha tá aí, né? Sim, sempre. Na Ah, capa, né? e falando no Pixinguinha, temos aqui, olha, Sérgio Cabral, o bom, né? Sérgio Cabral, o bom, Bom, que é o pai do... bom, bem No, destacado. Sérgio, a banda boa. esse livro é maravilhoso, Cacá. Pixinguinha, Sérgio Cabral, vida e obra. É Legal, indispensável para conhecer legal. esse gênio. Aqui tem, que eu estou lendo ainda, tem aqui, ó, Um Coração que Chora, Olha. Jacó do Bandolim. Olha o Nossa, tamanho. nossa, deve ser lindo, né? É Um Coração que Chora, do Gonçalo Júnior, maravilhoso. E agora, tem um que eu não achei, Cacá. Eu procurei onde tem os livros, eu não sei se eu emprestei, eu não achei esse livro, que é Do Quintal ao Municipal, do Henrique Casas. Muito importante esse livro, Que legal. para conhecer um pouco mais dessa história do choro. Assim, finalizando, vou puxar um pouco para São Paulo agora. Esse aqui, ó, Chorando na Garoa, Memórias Musicais de São Paulo, do José de Almeida Amaral Júnior, que ele conta a história dos chorões de São Paulo, uma parte histórica também aqui, e nesse livro aqui está o meu pai, que deu entrevista, Que legal. tem eu, e tem muitos músicos de São Paulo, e, para encerrar, mais uma do José Amaral, que é falando desse grupo aqui, ó, Conjunto Atlântico, que foi um grupo importante aqui de São Paulo, Que legal. um grupo de resistência.
onde eram realizadas as rodas de choro, o Jacó frequentava essas rodas de choro promovidas pelo Conjunto Atlântico. Então, Conjunto Atlântico, uma história de amor ao choro, que recomendo também. Tem outros, né, Cacá, que a Sim, gente sim, vai... sim. Mas eu separei um poucos para a gente não se Não, estender legal, também. legal, Edmilson. Edmilson Capelupi, o Edmilson realmente, você notou, você que está vendo esse vídeo, que o Cabra ele é apaixonado por chorinho, né? Edmilson, eu te agradeço demais. Eu acho que a gente passeou pelas músicas, a gente passeou pela história, e é evidente que falar de chorinho, teria que falar, você falou do outro flautista aí que eu esqueci, o Benedito Lacerda, você entendeu? Você vê Sim. tanta gente, eu toquei muito Benedito Lacerda, mas o importante é a gente lembrar desse ritmo que tocou muito no rádio, que marcou muito a minha vida e outra coisa que é apaixonante. Então, eu te agradeço demais a sua participação aqui no nosso canal, viu, Edmilson? Ô, Cacá, muito obrigado pelo convite, viu? Eu faço, eu fico muito feliz de ter mais um espaço para a gente conversar sobre choro e quem quiser conhecer um pouco mais da história, esses livros servem para isso. E Sim. na internet também você coloca e dá uma gulgada. E eu fiquei muito feliz de estar falando de choro. Eu ficaria aqui mais um tempão com vocês, Oh, né? é. E eu fico muito obrigado pelo convite, viu? E para divulgar, falar sobre choro, eu estou sempre disponível. Muito obrigado, Cacá. Um grande abraço para você e quem está nos assistindo também. Um grande abraço.